Olá, brasileiros e brasileiras do nosso querido Brasil! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês e para mim também. E você responda para você mesmo. Que tipo de semente que você anda semeando? Para futuramente você fazer a sua colheita. Aí você pergunta, que semente, linda Mara? Eu não sou agricultor, não tenho sítio, não estou plantando nada. Mas eu estou falando da semente, assim, da nossa vida, né? Da nossa vida espiritual. Porque a gente tem a nossa vida aqui material, que é a nossa vida aqui no mundo, e tem também, né, a nossa vida espiritual, que essa sim, um dia a gente vai ter que apresentar ela, né, a Deus, certo? E a pergunta é essa: que tipo de frutos que você, aliás, qual a semente que nós estamos semeando? Eu vou contar uma história aqui com base na Bíblia. Para vocês que são estudiosos da Bíblia, que conhecem, ela se encontra lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 21. Você começa a ler e você vai chegar nessa história, que o próprio Jesus, que aconteceu através de Jesus, esse acontecimento. Certa feita, Jesus estava andando com os discípulos e ele sentiu fome. E tinha uma figueira muito bonita, as folhas verdinhas, muito linda mesmo. Aí ele falou, tem um fruto ali nessa árvore, tão bonita. Só que ele chegando lá embaixo dessa árvore, não tinha nada, só tinha beleza. Não tinha nenhum fruto. E Jesus pegou e amaldiçoou aquela figueira. Ele falou, nunca mais ninguém vai comer fruto daquela árvore. E a árvore secou imediatamente, da raiz, secou tudo, aquela árvore, aquele pé de figueira. E os discípulos ficou assim, né, assim, impressionados, né, assustados, né, com tudo que aconteceu. E trazendo aqui para nós, assim, Jesus, ele sabia que não era tempo de figo. É claro que ele sabia, né, mas ele fez assim para deixar o exemplo para nós. Por quê? Aquela figueira não é do tempo de frutos, mas nós, os seres humanos, a gente não para, né? Todo dia a gente tem que estar produzindo os bons frutos. E para isso a gente tem que semear uma boa semente. E qual é essa semente? Porque um dia a gente vai ter, né, que prestar contas daquilo que nós plantou. De vez em quando a gente planta uma sementinha assim, tão assim, ruinzinha, né? E depois nasce aquela plantinha feia, sem vida, não produz frutos. Interessante. Eu vou pegar um exemplo aqui de cebola, esse cheiro verde. Às vezes eu sempre eu tenho que plantar em casa. E às vezes eu planto assim, elas nascem todas, mas só que umas desenvolvem bem, fica bonita, e tem umas que fica raquítica, pequenininha, a gente tem até que arrancar, né? Porque senão atrapalha, né, as que estão se desenvolvendo mais. É interessante, no meio das plantas é assim. E então, trazendo isso para nós, né, seres humanos, é mais ou menos parecido. Porque um dia, ou sempre, né, Deus, o Senhor Jesus, está procurando frutos, bons frutos em nós. E será que Ele está encontrando? Ou será que é só folhas? Aí você pensa assim, mas que tipo de fruto que a gente tem que produzir? João Batista falou, né? Produzir frutos dignos de arrependimentos. Errar, a gente erra a todo momento, e todo dia a gente erra, toda hora. Mas o importante é não permanecer no erro, né? Tipo assim, você sentiu raiva de alguém? No português, claro. Sentiu raiva, vontade de pegar essa pessoa e Senhor, me dê graça, que senão eu não sei o que eu faço. Vem um sentimento de vingança. Isso não adianta ninguém falar que não tem, porque tem. Tem hora que bate assim, aquela coisa assim.
momento, assim, a gente sente raiva, né? Aí o bom fruto nessa história, você está semeando uma sementinha ruimzinha, mas você pode modificar essa semente. Ou seja, em vez de você ter sentimento de vingança, de raiva, não perdoar, ao invés disso você, não, deixa pra lá. Ou se tiver de conversar resolver o problema conversando, você resolve. Se não tiver de resolver, você deixa quieto. Não vá procurar vingança com as próprias mãos, certo? Isso aí já é um sinal que você está produzindo um bom fruto e está sendo anotado lá no céu. Às vezes a gente pensa assim, não vou me humilhar, não, isso é muita humilhação. A pessoa me ofendeu, ainda tem que deixar para lá? Não, isso não vai ficar assim, não. Opa! Mas, se você quiser produzir bons frutos, tem que perdoar. Não é fácil, não. Se fosse fácil, não tinha tantas recomendações, né? Fácil não é, mas não é impossível. Gente, a melhor coisa que a gente faz na vida é liberar perdão. Assim, algum tempo assim da minha vida, eu era o coração fechado. Eu não ficava guardando mágoas, ficava recordando o passado. E isso é um erro gravíssimo que a gente erra na nossa vida. Passou, passou. E se nós não produzirmos bons frutos, vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com aquela figueira. Deus vai falar, não, tem uma passagem, tem um versículo que diz assim, todo ramo, né, que não produzir bons frutos, ou toda árvore, ou ramo, fala, cada um tem uma produção. Tem que ser cortado e jogado no fogo, ser queimado. Já pensou? É uma coisa séria, essa questão dos frutos. Então, bora lá analisar que tipo de frutos, né, que nós estamos, que tipo de semente, né, que a gente está semeando, porque plantou, colhe. Mas dia menos dias a gente vai colher, não tem como, se semeou, está semeado, vai colher mesmo. Se for frutos bons, amém, vai colher bons frutos. Se for semente boa, né, se for uma boa semente, vai ser bons frutos. Agora, se for uma semente ruim, aí não tem como, né, colher bons frutos. E vai chegar um dia que Deus vai pedir contas de todo ser humano. Todos. Vai se curvar diante dele e vai prestar contas. Não tem como a gente fugir dessa realidade. E vai falar, né? Aí as pessoas vão falar tanta coisa, né? Senhor, em teu nome eu fiz tal coisa, eu curei enfermo, eu expulsei demônio, eu fiz não sei o que e tal, tanta coisa, falar aquela lista, justifica. E muitos vão ouvir a palavra, apartai-vos de mim, não te conheço não, o que você está fazendo aqui? Apartai-vos de mim, né? E fala uma palavra que vocês que lêem a Bíblia sabem. Então, é muito sério. Por quê? A gente tem que amar o nosso Deus, amar o Senhor Jesus, não usar o nome dele para benefício próprio, né? Que muitas vezes acontece, né? A pessoa tem aqueles frutos lindos, maravilhosos, mas às vezes só tem folha, não tem nada, é igual uma lata vazia, só faz barulho, não tem nada de fruto, não tem nada de coisa boa, é só enganação. Então, quando a gente age dessa maneira, a gente está enganando a gente mesmo. Então, nós temos que prestar bastante atenção nas mínimas coisas da nossa vida, coisas pequenas. A gente tem a possibilidade, né, de produzir bons frutos. Principalmente nesses dias que a gente está vivendo, né? Tanta violência, tanta coisa ruim que tem acontecido no mundo. Quantas pessoas que às vezes não estão suportando, aí fica triste, angustiada. Quantas pessoas estão com depressão nesse momento? Então, mas a solução, tem solução. É só a gente agir a nossa fé, começar a semear a boa semente. Deus vai dando graça, dando força, né? A gente vai vencendo. Porque a palavra é essa que o próprio Senhor Jesus falou. A árvore que não produzir bons frutos tem que cortar e seja lançada no fogo. Então a gente não precisa de preocupar. Se achar que está sendo humilhado porque está fazendo coisas boas. Às vezes quando a pessoa faz coisa boa, ele está achado de bobo. Ah, isso é muito bobo. Ah, não é muito
bobo fazendo essas coisas aí, mas não é. Você está semeando boa semente e futuramente, né, vai colher esse fruto. Principalmente frutos, né, do arrependimento. Opa, pensei em uma maldade? Não, vou me arrepender, peço perdão para Deus e Ele nos perdoa e vida que segue, né? Então é isso aí, meus lindinhos e lindinhas, né, que eu queria estar falando com vocês, né? Vamos embora semear boas sementes, escolher direitinho. Os agricultores, eles sabem, né, qual a semente boa e qual a semente que não é muito boa, né, para semear na terra. E nós também temos a capacidade, né, de saber, de ter discernimento. Não, essa semente aqui, lá na frente, quando for vir a colheita, não vai ser boa, não. Então, deixa para lá. É tipo assim, pega uma lixeira de cá e outra de cá. Não, essa semente aqui não vai produzir boa coisa, não. Joga aqui nessa lixeira. A outra você analisa, faz a pesquisa. A pesquisa é dentro de nós mesmos, lá no nosso interior, na nossa mente. Não, essa aqui eu vou semear. Passa, põe ela desse lado. Para a gente não correr o risco de ouvir essa palavra tão terrível. Eu não conheço você não, né? Aparta de mim. Então, é isso, meus lindinhos e lindinhas, que eu queria estar falando com vocês, certo? Sobre a semente que a gente está semeando. Então, temos que semear coisas boas para colher bons frutos. É tão bom, né? Quando a gente planta, uma planta mesmo, que nasce os frutos, até mesmo uma flor, né? Uma planta, um vaso de flores, que começa a produzir aquelas flores lindas. É tão gratificante. E às vezes a gente semeia lá, não cuida direito, joga lá a semente de qualquer maneira e não nasce nada. Quando nasce aquela plantinha feia, sem graça. Já aconteceu muitas vezes comigo. Ou às vezes ela nasce aquela força, mas a gente não cultiva. Não faz aquele tratamento adequado, a plantinha, ó, murcha, acabou. Mesma coisa é nós, na nossa vida. Não adianta a gente só plantar e, vou fazer tal coisa que vai ter benefício. Mas se você não cultivar aquilo ali, não cuidar, não vigiar as palavras, né? E assim não vai prosseguir. O importante é plantar e cultivar, cuidar. Então é isso aí, meus lindinhos e lindinhas. Tchau! Deus abençoe a cada um de vocês, certo?